boa noite, bem-vindos a mais um NutriDay. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui essa noite. Vocês são o motivo dessa reunião, desse evento sempre. A gente fica muito feliz com a recepção que vocês têm com a gente, com a adesão que vocês sempre têm, que a gente realmente faz com muito carinho. E a gente preza muito, os nutricionistas são o nosso xodozinho, então, muito obrigada pela presença. Muito obrigada também à Galena Farmacêutica, a Galena está apoiando a gente nesse evento. Eles sempre endossam todos os eventos que a gente propõe para eles e eles estão sempre juntos. Muito obrigada de coração, a gente fica muito feliz em compartilhar ativos e compartilhar coisas de uma empresa tão bacana, tão inovadora. Muito obrigada. Eu queria agradecer também ao Pedro Perinho, nutricionista esportivo super qualificado, que vai estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada por aceitar o convite, Pedro. Também eu estou muito feliz que a gente está em paralelo a isso, a gente está muito feliz que nós estamos lançando um produto que a gente está trabalhando há alguns meses nele, que é uma coisa nova da Bio, e a gente vai apresentar para vocês no final da live, e é uma surpresa muito legal, é uma coisa que vocês vão amar. Tem presente, né, na verdade, e eu queria que vocês ficassem com a gente até o fim, que vocês não vão se arrepender. Eu queria apresentar as minhas sócias que estão aqui comigo hoje, a doutora Viviane Barroso. Para quem não conhece ainda, dá um oi aí, Vivi. Oi. Se apresente, fale de você. Eu ia falar, mas fala aí. Ainda bem que é rapidinho, né? Porque senão ia ser muita coisa. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, tá? A gente tem um ótimo evento aí com o Pedro. E eu vou só endossar as palavras da Mirella. Obrigada por vocês estarem aqui e aguardem pela novidade no final. Obrigada, Vivi. A Vivi, para quem não conhece ainda, a Viviane, ela fica na nossa parte técnica, no departamento técnico. Ela é responsável por coordenar e supervisionar toda a parte técnica de produção e de suporte aos prescritores que precisam de algum esclarecimento. A gente tem também aqui a Cecília, nossa sócia, a Cecília Câmara. Oi, ela fica mais escondidinha, porque sabe qual é o setor dela, imagina, né? Para ela ficar escondidinha. Ela fica lá no setor departamento pessoal. Enfim, ela que manda na gente. Fala aí, Cécia, dá um oi. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma vez. E não sou muito boa de palavras, mas seja um evento, uma aula maravilhosa. Vai ser sim. Obrigada pela presença, gente. Então, gente, eu vou deixar vocês com a nossa quarta sócia, com a Camila Marcucci, que já é conhecida de muitos de vocês, né? Tá todo mundo misturado aqui, então ela vai falar um pouquinho mais sobre o nosso evento, sobre a nossa farmácia, e eu quero agradecer de coração de novo a presença de vocês, e fiquem com a Camilinha, e boa noite, boa aula. Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Camila Marcucci, eu sou sócia farmacêutica da Biofórmula. Eu também sou diretora do Núcleo de Suporte aos Prescritores, né? Eu quero agradecer a presença de todo mundo, de todos os nutricionistas que estão aqui presentes. Agradecer às minhas sócias, a Galena, como a Mirella já falou, né, que está sempre apoiando a gente em todos os nossos eventos. Agradecer também ao Pedro Perinho por ter topado dar essa aula para a gente, né, essa super aula. Ele vai falar de longevidade e nutrição esportiva, certo? Assim, o NutriDay hoje, a gente está fechando a comemoração ao Dia do Nutricionista, né? Desde 2015 que a gente faz o NutriDay, esse evento que a gente tem um carinho tão grande por essa profissão que está com a gente junto nesse trabalho, nesses 12 anos de Biofórmula, né? Esse ano a gente está nesse formato online, mas o carinho e a atenção que a gente tem por vocês vai ser sempre o mesmo, tá? Também quero me colocar à disposição para qualquer tipo de dúvida, seja na aula ou em qualquer outro, né, se vocês precisarem desse suporte, né, de apoio à prescrição, qualquer tipo de dúvida, eu estou à disposição.
E aí, a gente, assim, esse ano, a nossa campanha, a gente resolveu fazer uma campanha que, assim, tem 12 anos que a Biofórmula existe e a gente tem 12 anos que acompanha essa profissão, né? Eu mais de perto, nos consultórios e tal. E, assim, cada dia eu descubro um problema, uma indicação, uma nova, uma faceta mais, né, que o nutricionista pode ajudar a gente. Seja na endometriose, na fibromialgia, no autismo, na melhora da qualidade de vida, enxaqueca. Enfim, aí esse ano a gente escolheu, né, decidiu tentar passar um pouco de tudo isso para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, né, para que a população consiga, né, desfrutar dessa profissão tão maravilhosa que é o nutricionista. Eu acredito que vocês conseguiram acompanhar pelas nossas redes sociais essa campanha que foi um super sucesso, né? E aí hoje a gente está fechando essa homenagem com a aula do Pedro Perim, e eu vou apresentar ele para vocês agora, tá? O Pedro Perim, ele é nutricionista esportivo e mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Ele também é especialista em nutrição esportiva e em microbiota intestinal. Tem certificação internacional em nutrição esportiva e é membro da American College of Sports Medicine e coordenador científico do AgeQ Content e Science Play. Atua como nutricionista do Instituto Health e é coordenador da CINE, além de palestrante e pesquisador. Então, pessoal, agora eu passo a bola para o Pedro, né, para vocês ficarem com essa super aula. Aproveitem, qualquer coisa, se vocês precisarem, pode chamar aqui no chat que a gente vai ficar à disposição. É contigo, Pedro. Olá, boa noite, muito obrigado pelo convite, obrigado por essa recepção, muito feliz de estar aqui, obrigado por abrirem as portas virtuais, vamos dizer assim, né, da farmácia para estarmos juntos nessa noite e falar um pouquinho sobre um dos assuntos que eu mais sou apaixonado em estudar nos últimos anos e mais tenho dedicado os meus estudos a isso daí, e principalmente o quanto eu tenho observado na prática clínica essa tendência que é a área da longevidade, né? Então, hoje eu quero compartilhar aqui com vocês justamente essa mescla dessas duas áreas, a área da nutrição esportiva, que foi o motivo pelo qual eu entrei na faculdade, que eu sou apaixonado, eu costumo falar que eu sou apaixonado desde antes de entrar na faculdade, né? Junto com a área da longevidade, que ganhou o meu coração aí nesses anos de estudos dentro da área da nutrição, né? Então, muito feliz, um prazer enorme estar aqui e falar desse tema que é uma grande tendência acima de tudo, né? E quando eu digo que é uma grande tendência, é justamente o que os números eles mostram, né? E eu já abro aqui trazendo uma grande curiosidade para nós hoje, que daqui a 8 aninhos, em 2030, 8 aninhos passa assim, ó, voando, pela primeira vez na história, o Brasil vai ultrapassar o número de idosos, né? O número de idosos no Brasil vai ultrapassar o número de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade. E o que isso quer dizer? Que cada vez mais essa população, essas peculiaridades do envelhecimento, que eu gosto de chamar, né, elas vão fazer cada vez mais parte da prática clínica de nós, nutricionistas. Então, cada vez mais vão bater na nossa porta pacientes buscando esse processo de longevidade, buscando essas atenções nutricionais, a essas alterações que acontecem, e nós, nutricionistas, vamos estar ali de braços abertos para poder ajudar, para poder receber, né? E isso acontece justamente por conta de um fenômeno chamado transição demográfica, né? E de uma maneira bem resumida, esse fenômeno, essa transição demográfica, ela vem mudando basicamente a expectativa de vida da população, não só brasileira, mas como a população mundial. Ou seja, as pessoas estão tendo mais tempo de vida.
E por isso é cada vez mais comum nós nos depararmos, já temos nos deparados e vamos nos deparar ainda mais com notícias parecidas com essas daí, justamente trazendo essa curiosidade, essa característica de um crescimento exponencial da população idosa, do número de idosos, de pessoas nesse processo de envelhecimento, ou que a literatura científica também tem chamado, né, tem denominado como a população 60 mais. Então, justamente essas notícias farão cada vez mais parte do nosso cotidiano, cada vez mais noticiários, televisão vão discutir sobre esse assunto, porque é um grande rumo para onde a população mundial tem sido direcionada, né? Por outro lado, nem tudo são flores, ao mesmo modo que nós estamos vivendo num processo onde houve muito trabalho, vamos dizer assim, sempre foi o sonho, né, do mundo aumentar essa expectativa de vida. Por outro lado, o cenário de saúde brasileiro, o cenário de saúde mundial, não é tão animador quanto a área da longevidade. Então, hoje nós já temos estudos de grandes pesquisadores mostrando que nós vivemos, sim, numa epidemia, por exemplo, de síndrome metabólica. Nós estamos vivendo, por exemplo, um cenário de uma curva desenfreada das doenças crônicas não transmissíveis. Olha só, as doenças cardiovasculares sendo apontadas, por exemplo, como a principal causa de morte no mundo inteiro. Mais de 18 milhões de pessoas morrem anualmente em resposta, em decorrência de algum evento cardiovascular. Isso é hoje, sem dúvida nenhuma, uma das grandes preocupações das maiores instituições de saúde do mundo, como, por exemplo, a OMS. Outra doença crônica não transmissível que tem crescido desenfreadamente é a própria diabetes tipo 2, a resistência à insulina. Mais de 60% do número de brasileiros diagnosticados com diabetes tipo 2 teve um crescimento nos últimos 10 anos. E o que é pior é que a perspectiva para os próximos anos é que esse número de pessoas diagnosticadas com diabetes cresçam cada vez mais. Então, é literalmente uma curva desenfreada que nós estamos vivendo no cenário de saúde atual. E quando nós olhamos para o futuro, isso se torna ainda mais preocupante, porque a tendência é crescer cada vez mais ano após ano. E por que eu quis trazer aqui esses dois cenários diferentes, né? O cenário da longevidade, a expectativa de vida da nossa população e o cenário de saúde no mundo inteiro, né? Porque hoje nós estamos vivendo num grande paradoxo nutricional. E mesclando essas duas informações, né? O que eu trago aqui como grande reflexão? Que, como sempre foi sonhado, a população está tendo uma expectativa de vida. Essa transição demográfica, esse aumento da expectativa de vida tem feito com que a nossa população, a população do mundo, tenha vivido mais, porém com uma qualidade de vida cada vez pior. As pessoas, os nossos pacientes, os nossos familiares têm aumentado a sua expectativa de vida, só que junto com esses anos de vida que a população tem ganhado também o número de fármacos, o número de doenças, o número de alterações metabólicas que acompanham esse aumento nesses anos de vida. Então, nós estamos vivendo mais com uma qualidade de vida cada vez pior. Mas a boa notícia, para não ser tão desanimador, a boa notícia é que a nutrição, a nossa área, é uma chave fundamental para atuar sobre esse cenário do envelhecimento, sobre o que eu gosto de chamar de peculiaridades do envelhecimento.
E aqui já até abrindo um parêntese sobre esse termo, né, peculiaridades do envelhecimento, eu gosto de trazer esse nome justamente porque existem alterações metabólicas que acontecem naturalmente. É natural, é do corpo humano, com o avançar do tempo, ter algumas alterações metabólicas. E se atentar a essas alterações, se atentar a essas peculiaridades, com uma nutrição bem feita, nós temos nas nossas mãos uma grande capacidade de atuar nisso daí para que essas peculiaridades, para que essas alterações que acontecem fisiologicamente não exerçam repercussões extremamente negativas para o corpo humano, que é o que aconteceu por muitos anos atrás e que ainda assim acontece na nossa população. Inclusive, por muitos e muitos anos, criou-se o termo doenças associadas ao envelhecimento, justamente por conta dessas ações, essas alterações metabólicas que acontecem fisiologicamente. E eu queria aqui agora entrar justamente nessas peculiaridades do envelhecimento, discutir nos próximos minutos com vocês um pouquinho dessas peculiaridades e as respectivas estratégias nutricionais, as respectivas ferramentas que nós podemos ter na prática clínica para combater, para atenuar justamente essas repercussões negativas do envelhecimento. Sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que nós falamos quando estamos tratando sobre peculiaridades do envelhecimento é um fenômeno que foi descoberto no ano de 2000 por esse autor chamado Cláudio Franchesi, onde publicou esse primeiro artigo científico denominando e trazendo para a área da literatura científica a discussão do termo inflammaging. E hoje, esse termo, que há 22 anos atrás foi descoberto, é um dos termos que vocês mais vão encontrar em artigos científicos quando se falam em estratégias nutricionais para atenuar essas peculiaridades do envelhecimento. Lá em 2000, há 22 anos atrás, o que esses autores eles traziam como conceito do inflammaging? Basicamente, quando o avançar da idade, quanto mais velho nós ficamos, maior é o nosso estado pró-inflamatório. Ou seja, quando o avançar da idade, maiores é a nossa inflamação crônica, né? Isso foi discutido, né, entre alguns impactos negativos que isso trazia para o próprio organismo, né? E sem dúvida nenhuma, uma das características desse inflammaging é justamente o excesso dessa secreção de citocinas pró-inflamatórias, promovendo esse quadro de inflamação exacerbada, impactando também numa redução do funcionamento do sistema imunológico e aumentando esse estresse crônico, principalmente pelo aumento de cortisol e promovendo diversas alterações aí no metabolismo. Então, já em 2000, o que esses autores eles trouxeram, né? Será que o inflammaging ele seria então o gatilho para todas essas que até então eram chamadas doenças do envelhecimento? Justamente porque aumentou a inflamação, impactava em disfunções mitocondriais, aumentou o cortisol, por exemplo, aumentava o acúmulo de gordura corporal, principalmente na região abdominal. Esse estado pró-inflamatório exacerbado aumentava a ativação de algumas vias bioquímicas, como, por exemplo, a via da ubiquitina proteasoma, que é uma via extremamente catabólica, que ia lá na massa muscular do nosso paciente e acabava provocando o quadro que nós conhecemos com certa relevância, que está muito associada à população idosa, que é a sarcopenia, a perda progressiva e generalizada de massa muscular. E aí, em 2000,
há 22 anos atrás, o que esses autores trouxeram? Será que esse inflamage, esse estado pró-inflamatório aumentado com o decorrer da idade, não seria o grande gatilho para isso daí? Bom, e além de tudo, eles destacaram, né, o quanto cuidar dessa inflamação, o quanto cuidar desse estado pró-inflamatório seria uma atribuição primordial quando nós estamos falando de envelhecimento. E o que eles discutem também nesse artigo científico? Que com o processo de envelhecimento, com o avançar da idade, é muito comum termos acúmulo de gordura na região abdominal. E esse excesso de tecido adiposo, principalmente na região abdominal, desde então foi um dos grandes provocadores da secreção de citocinas pró-inflamatórias, exacerbando ainda mais esse estado pró-inflamatório. Então, aqui nós já temos um cenário inicial onde a área do envelhecimento, a área de peculiaridades do envelhecimento, um dos grandes pilares que nós devemos levar em consideração é justamente esse controle da inflamação. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Eu gosto muito de trazer essa frase aqui, que controlar a inflamação se tornou hoje um dos nossos principais desafios na prática clínica, principalmente nesse contexto das disfunções metabólicas e processo de envelhecimento. E por que isso se tornou um principal desafio? Porque nós vivemos num mundo, num ambiente totalmente pró-inflamatório. Nós vivemos num ambiente onde o sedentarismo atua e cresce ano após ano. O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gorduras saturadas, rico em carboidratos refinados, rico em conservantes, aditivos alimentares que acabam, né, com a nossa microbiota, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e aumenta esse estado pró-inflamatório. E eu vou além. Eu costumo brincar, eu sou de São Paulo, né? E ao acordar, eu já estou no cenário inflamatório. Eu moro no 8º andar de um prédio. Tem dias que eu acordo, eu não consigo olhar a rua da minha sacada, por conta da poluição que se tem no ar. E essas toxinas que, ao acordar e ao respirar, já promovem uma ação inflamatória no nosso metabolismo. Então, nós vivemos num ambiente extremamente pró-inflamatório. E é justamente por isso que controlar essa inflamação se tornou um dos nossos principais desafios da prática clínica. Eu gosto sempre de dizer que 99,99999% dos nossos pacientes que nós recebemos nos nossos consultórios chegam com um estado pró-inflamatório exacerbado. E aí entra um grande parênteses que eu quero trazer para vocês, que muitas vezes, quando nós olhamos o título da aula de longevidade, muitas vezes quando nós olhamos de envelhecimento, nós imaginamos aquela pessoa com rugas no rosto, com cabelo branco, de óculos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Aquelas doenças associadas ao envelhecimento, que era muito discutido há alguns anos atrás, está cada vez mais precoce. Hipertensão arterial, diabetes tipo 2, alteração no metabolismo lipídico, colesterol alto, sarcopenia, que eram coisas que era muito olhado ali para aquela pessoa acima de 60 anos, está cada vez mais precoce. Hoje eu pego pessoas de 40, 45 anos com um estado metabólico tão comprometido, que me parece ser uma pessoa de 60, 70 anos de idade. Então, isso está cada vez mais precoce. Quando nós falamos desse processo de longevidade, desse processo de envelhecimento, entendam que
Não é apenas aquele velhinho, aquele idoso de cabelo branco e de óculos e com rugas na cara. Nós estamos falando do nosso público de 40, 45 anos que já começa a ter alterações relacionadas a esse avanço da idade. E já que controlar a inflamação se tornou um dos nossos principais desafios na prática clínica, eu quero discutir um pouquinho aqui justamente sobre isso, sobre esse processo inflamatório, e não daria para deixar de lado a discussão sobre as mitocôndrias, né? Quando eu fecho os meus olhos, eu me imagino, há alguns anos atrás, no meu segundo semestre de faculdade, na aula de bioquímica metabólica, todos os meus amigos dos semestres superiores, né, falavam: toma cuidado, que na aula de bioquímica metabólica vai ter o ciclo de Krebs. E aí você precisa aprender, senão o bicho vai pegar. E eu com aquele medo, eis que chega a aula de falar sobre mitocôndria. E a minha professora virou na época e falou: mitocôndria é muito importante, é uma organela importantíssima para o metabolismo humano, porque ela é a organela responsável por fornecer energia, por produzir ATP. E apenas isso que foi me ensinado. E hoje, as mitocôndrias ganharam uma grande repercussão na ciência, que produzir energia, produzir ATP é uma coisa importantíssima, mas não para só por aí. Hoje as mitocôndrias elas são responsáveis, por exemplo, para o controle da inflamação, para o controle das espécies reativas de oxigênio, que está super associada ao processo de envelhecimento. Tanto é que tem autores que brincam, né, que mitocôndria é igual ao nosso tesouro. Quanto mais, melhor. Nós temos, inclusive, hoje, uma classificação para essa saúde mitocondrial, que é uma mitocôndria funcional, uma disfunção mitocondrial. Esse artigo científico ele veio de uma maneira muito interessante, onde ele colocou no meio de diversas alterações metabólicas associadas ao processo de envelhecimento de longevidade, as disfunções mitocondriais. Olha que importante. O papel da mitocôndria nessas alterações associadas ao processo de envelhecimento. E mais do que tudo, além dessa brilhante colocação, uma das principais figuras que eu já assisti, que eu já vi nos meus últimos anos lendo artigo científico é essa daqui, onde os autores eles utilizam um termo que eu sou apaixonado e que mostra a capacidade da nutrição de atuar sobre esse cenário de disfunções mitocondriais, onde ele utiliza o termo chamado alimente a sua mitocôndria. E ele explica justamente esse termo, trazendo aqui diversos nutrientes capazes de atuar sobre diferentes frentes em uma função mitocondrial, seja aumentando a atividade de uma enzima antioxidante, seja diminuindo a inflamação, seja atuando sobre uma estrutura química, seja atuando sobre questões morfológicas da mitocôndria. Nós temos aqui nutrição, nutrientes capazes de atuar sobre essa saúde mitocondrial. Então, aqui eles dão um grande destaque, por exemplo, para o ômega 3, as vitaminas antioxidantes, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, a vitamina D, o zinco, selênio e o cobre como os cofatores dessas enzimas antioxidantes, o licopeno, os polifenóis do azeite de oliva, pessoal, que está muito associado a essa dieta do Mediterrâneo que tanto é falado pela ciência, tanto é validado pela ciência como uma dieta importantíssima para esse controle da inflamação, não é mesmo? O próprio resveratrol, as catequinas do chá verde. Olha só o quanto esse termo, alimente a sua mitocôndria, faz sentido quando nós temos nutrientes capazes de atuar sobre isso daí. Mas, voltando ao cenário que nós nos encaixamos hoje, ao cenário que a população nos encaixamos hoje, nós tivemos uma grande evolução
lá dos anos 2000, do Claudio Franchesi, aquele artigo que eu apresentei para vocês há 22 anos atrás, onde discutia sobre o cenário do inflammation, nós tivemos uma evolução da ciência a respeito dessas peculiaridades associadas ao envelhecimento. E olha só o que interessante, o que mais tem sido discutido nos últimos anos no que diz respeito a isso daí. O envelhecimento celular, e como eu mostrei para vocês, isso está cada vez mais precoce na nossa prática clínica, promove o desenvolvimento de um fenótipo secretor associado à senescência celular, chamado de SASP. E quando existe a secreção desse SASP, ocorre a liberação de diversas moléculas, entre elas as citocinas pró-inflamatórias. O que eu quero trazer em resumo disso daqui? O envelhecimento celular agrava aquele cenário pró-inflamatório que está por trás das grandes disfunções e as grandes alterações promovidas aí na saúde do envelhecimento. Então, quando nós estamos falando sobre controle da inflamação, há um novo alvo que nós devemos nos preocupar e nós devemos olhar na nossa prática clínica, que é esse tal de SASP. E, consequentemente, promover o que a literatura científica hoje em dia traz, que são as estratégias anti-SASP. E uma das estratégias anti-SASP, eu vou falar aqui para vocês que talvez a principal estratégia anti-SASP que nós temos hoje é a partir do aumento da energia dessas células. Então, recuperar o funcionamento dessas células que estão passando por esse processo de envelhecimento e, consequentemente, secretando esse SASP, é hoje o caminho que a literatura científica mostra como caminho efetivo para prevenir esse surgimento das doenças relacionadas ao avanço dessa idade. E aí, uma grande estratégia que nós temos na área da nutrição para atuar nessa recuperação, nessa otimização do funcionamento celular, é o próprio Reagev, que é um ativo novo, que chegou aí há pouco mais de um ano no mercado, né? Onde ele promove uma grande capacidade de fornecer energia para a célula. E por que o Reagev ele tem esse grande destaque? Porque ele faz isso de uma maneira dupla. Porque ele fornece dois precursores essenciais para o aumento da energia celular, que é a própria ribose, indo até o próprio DNA das células, e a nicotinamida, aumentando NAD+, e aumentando esse fornecimento, esse funcionamento dessa célula que estaria comprometida, né? Nós temos um estudo que avaliou a suplementação de Reagev ou algum outro doador, né, de NAD, que no caso foi o ribosídeo de nicotinamida, que não tem essa atuação dupla. E viu a comparação entre essas duas administrações nos níveis de energia em diferentes órgãos e tecidos. E foi visto que o Reagev foi mais efetivo para aumentar essas concentrações de NAD+, em diversos órgãos e tecidos comparado ao ribosídeo de nicotinamida. Além disso, o Reagev ele tem a capacidade de aumentar a própria energia em si, o ATP e o ADP. A glutationa, que é uma das nossas principais enzimas antioxidantes, que nós vamos falar mais a respeito dela. E olha que interessante, aumentando essa energia celular, aumentando esse funcionamento celular, nós tivemos melhoras no metabolismo humano, melhorando a resposta à insulina e a tolerância à glicose. Lembram o cenário de saúde atual? Onde mais de 60% das pessoas tiveram diagnóstico de diabetes tipo 2 nos últimos 10 anos, e a tendência é que cresça ano após ano. Uma alteração principalmente proveniente no metabolismo da glicose,
olha só, reestruturar o funcionamento dessas células pode promover, inclusive, o melhor funcionamento desse metabolismo da glicose. Outra grande estratégia que eu gosto de utilizar na prática clínica é o poder das frutas cítricas nessa capacidade, nesse combate antioxidante a esse mundo oxidante, a esse mundo inflamatório que nós estamos vivendo. E esse artigo científico ele traz isso de uma maneira muito legal, onde ele mostra que as frutas cítricas, elas têm uma ação antioxidante principalmente por atuar sobre isso daqui, ó. Atuar diretamente sobre as enzimas antioxidantes do nosso metabolismo. Catalase, glutationa peroxidase e superoxidismutase. As 3 principais enzimas antioxidantes do nosso metabolismo têm a capacidade de terem a sua atividade aumentada a partir das frutas cítricas. Tanto é que esse artigo científico ele traz no próprio título uma grande mensagem para nós. Frutas cítricas são um tesouro valioso de metabólitos naturais que promovem benefícios para a saúde humana. E essas frutas cítricas, elas ganham aí um grande destaque não só na própria vitamina C, mas em todos os seus compostos bioativos que promovem essa capacidade de aumentar as enzimas antioxidantes. E por falar em atividade antioxidante e atividade anti-inflamatória, uma das principais vitaminas com essas peculiaridades que nós temos atualmente é a própria vitamina E. E esse artigo publicado no final de 2019 mostrou que a vitamina E, no contexto do envelhecimento, pode ser um grande aliado para atenuar as cascatas de inflamação e de aumento das espécies reativas de oxigênio, promovendo nesse cenário de longevidade, promovendo nesse cenário de envelhecimento, uma ação anti-inflamatória, antioxidante e de neuroproteção. Ou seja, aquelas grandes peculiaridades que nós tínhamos no processo de envelhecimento podem ser combatidas quando há uma adequação de vitamina E. E aí, eu trago aqui para vocês um ativo que eu utilizo muito na prática clínica, principalmente em população acima de 40, 45 anos de idade, onde tende a ter esse estado pró-inflamatório maior, que é o próprio tocotrimax, que é aí uma ação do tocotrienol, um tipo de vitamina E, que tem aí essa ação antioxidante, anti-inflamatória, neuroprotetiva, pró-apoptótica, então atua de uma maneira muito interessante. E o que é legal desses tocotrienóis, né, que é a principal fonte desse tocotrimax, por isso que eu gosto muito dele na prática clínica, que muitos autores têm colocado, inclusive a publicação desse artigo científico, como o tocotrienol, a vitamina E do século XXI. Porque já são mais de 200 alvos metabólicos, alvos moleculares, que tendem a ter a capacidade de serem regulados a partir da adequação desses tocotrienóis. Então, nós temos aí desde esse controle de citocinas, de enzimas, até mesmo alvos associados ao processo de gerenciamento do peso, ao processo de controle anti-inflamatório, a redução de fator de crescimento tumoral, por exemplo, né? Então, é justamente por conta desses alvos metabólicos já identificados que muitos autores chamam os tocotrienóis como a vitamina E do século XXI. E para vocês terem noção, eu achei que ele é muito legal, que ele faz até uma brincadeira, né? De cada letra desse tocotrienol, né? Cada letra desse tocotrienol, uma ação metabólica já validada pela literatura científica, onde essa vitamina E é capaz de atuar.
Então, nós temos aí desde doenças cardiovasculares, como a saúde óssea, obesidade, alterações endócrinas, doenças hepáticas, a própria esteatose hepática não alcoólica, que aí também é super associada ao processo de inflamação. Então, nós temos aqui esse artigo que traz essa associação de uma maneira didática, mas a grande mensagem que ele quer deixar é justamente a capacidade dessa vitamina E, desse tocotrienol, nesse combate a diversas alterações associadas ao envelhecimento. Mas, olha só, pessoal, nem tudo são flores, não adianta atacar vitamina E para cima, atacar vitamina E no café da manhã, no almoço, na janta, na ceia, no lanche da tarde, para o paciente, porque não há o quanto mais melhor. E, inclusive, assim como a deficiência ela é prejudicial, o excesso também pode trazer algumas repercussões negativas. Olha só que interessante esse estudo, publicado com indivíduos idosos. Colocaram esses indivíduos idosos para fazer exercício físico durante 12 semanas. E dividiram esses indivíduos em dois grupos. Um grupo que tomou placebo e outro grupo que tomou um excesso de vitaminas antioxidantes. A vitamina E com a vitamina C. Após 12 semanas, olha só, o grupo que foi suplementado com placebo teve mais espessura muscular do que o grupo suplementado com essas vitaminas antioxidantes em excesso. E aí os autores eles trazem essa discussão. O excesso dessas vitaminas antioxidantes podem atenuar algumas adaptações ao exercício físico, como, por exemplo, a síntese proteica muscular. Então, assim como a deficiência, não existe quanto mais melhor. Por isso que nós temos a possibilidade, inclusive, junto à farmácia de manipulação, de prescrever individualmente o quanto nós queremos de cada nutriente, para cada pessoa, para cada paciente. Outro grande aliado para esse controle da inflamação é a cúrcuma, né? A cúrcuma aí é uma grande famosinha da nutrição. Não sabe o que fazer? Taca cúrcuma. Cúrcuma no shot, cúrcuma no arroz, cúrcuma no ovo, cúrcuma no frango, cúrcuma no tofu, cúrcuma em tudo. Então, a cúrcuma ganhou essa grande fama nos últimos anos, e o que é legal é que a literatura científica valida essa fama da cúrcuma. Então, não é à toa que ela ganhou essa fama. A cúrcuma tem uma capacidade muito grande de atuar sobre diferentes frentes no metabolismo humano. E hoje eu quis destacar aqui para vocês o efeito antioxidante justamente da cúrcuma, onde ela também tem uma capacidade de atuar aumentando a atividade de superóxido de dismutase e catalase, enzimas antioxidantes, diminuindo essas espécies reativas de oxigênio, como mostra aqui na imagem, e diminuindo essa inflamação celular. O grande problema do processo de envelhecimento. E o que nós tínhamos até pouco tempo atrás como um padrão ouro para prescrição, para manipulação da cúrcuma era cúrcuma padronizada em 95% de curcuminoides, não é mesmo? E isso acontece porque a quantidade de cúrcuma que muitas vezes os estudos eles observam esses resultados positivos são quantidades onde na alimentação se torna difícil de ser colocado, né? E olha que legal, existe um ativo chamado curcuveio. Ele é muito interessante, porque comparado ao que nós tínhamos até pouco tempo atrás de padrão ouro da literatura científica, ele tem uma biodisponibilidade 9 vezes maior. 9 vezes maior. Podendo, então, termos uma quantidade desse ativo menor, uma ação maior e, consequentemente, colher os benefícios no metabolismo dos nossos pacientes. Dando continuidade sobre esses processos do envelhecimento, eu queria destacar aqui uma outra grande peculiaridade do envelhecimento, que é a saúde do músculo esquelético. E o músculo esquelético ele é importantíssimo hoje em dia para o metabolismo humano,
Muitas vezes nós nos moldamos ou somos moldados a acreditar que o músculo esquelético ele é importante para locomoção, força e estética. Só que existem outros fatores por trás do músculo esquelético importantíssimos, como, por exemplo, qualidade de vida. Isso faz ainda mais sentido quando nós estamos falando no processo de longevidade. Para um paciente, né, ir ao parque com seu neto, carregar uma compra de supermercado, ele não precisa de força, ele não precisa de uma saúde muscular. Isso é qualidade de vida. O músculo esquelético é capaz de atuar de uma maneira endócrina. Nós vamos discutir o papel das citocinas, miocinas secretadas pelo músculo com capacidade de atuar sobre diversos órgãos e tecidos. Ação regulatória. O músculo esquelético é onde nós armazenamos a glicose que está na corrente sanguínea, na forma de glicogênio muscular. Hoje tem estudos mostrando que quanto menos saúde muscular, maior é a chance de diabetes tipo 2, porque há mais glicose prevalente na corrente sanguínea. E questões metabólicas. O músculo esquelético é o nosso tecido mais metabolicamente ativo. Então, se nós estamos querendo o tão sonhado metabolismo acelerado nos nossos pacientes, cuidar do músculo esquelético, ele é essencial. Qual o problema disso com o processo de envelhecimento? O problema é que a partir dos 40 anos de idade, nós temos uma redução na saúde muscular. Nós temos uma queda nessa quantidade de massa muscular. E isso se agrava a partir dos 60 anos de idade, dando origem a um quadro que por muitos anos foi associado ao processo de envelhecimento, que eu já comentei com vocês, que é a própria sarcopenia, perda progressiva e generalizada de massa e força muscular. E quando nós falamos de estratégias nutricionais para essa saúde muscular, né, não daria para deixar de falar sobre as recomendações de proteína, né? Não dá para falar de músculo sem pensar em proteína. Só que eu convido vocês a voltar e imaginar, lembrar o que nós somos moldados a aprender na nossa graduação. Eu, inclusive, aprendi que a quantidade de proteína era de 10 a 15% do valor energético total ou de 0,8 gramas por quilograma de peso ao dia. Será que o que nós aprendemos é o suficiente para a população, principalmente para a população que está nesse processo de envelhecimento? E para responder, eu trago aqui o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Eles respondem que não, não. O que nós aprendemos não é o suficiente. Se nós aplicarmos aquelas recomendações que nós somos moldados a aprender, nós estamos subestimando a necessidade proteica da nossa população, onde a quantidade de proteína total ela deveria ser de 1,2 a 2 gramas por quilograma de peso. E isso sim seria o suficiente para a maioria da população, inclusive para a população idosa. Artigo de revisão que compara estudos em idosos que consomem aquilo que nós somos moldados a aprender, ou seja, 0,8 gramas por quilograma de peso de proteína ao dia, comparado a quem consome uma quantidade acima daquilo. Em conclusão, consumir acima de 0,8, as dietas hiperproteicas estão associadas ao aumento de síntese, ganho de massa e força muscular em idosos, em pessoas que estão suscetíveis a ter uma perda justamente disso daí. Olha que estudo brilhante, pessoal. Mais de 1.000 mulheres acima de 65 anos. Um número amostral gigantesco para um estudo em humanos. E olha que interessante. Pegou essas mulheres e dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo consumia aquela recomendação da RDA, 0,8 gramas por quilograma de peso ao dia. E o segundo grupo consumia o início da faixa da recomendação, 1,2. Olha só os resultados após 3 meses. O grupo 1 perdeu 200 gramas de massa muscular e o grupo 2, após 3 meses, ganhou 300 gramas de massa muscular. Ah, mas Pedro, ganhar 300 gramas de massa muscular em 3 meses é muito pouco. Pessoal,
Eu estou falando de mulheres pós-menopausa acima de 65 anos de idade. Vou falar uma coisa para vocês. Se em 3 meses nós só não tivéssemos perdido massa muscular, já era um resultado fantástico. Ganhar 300 gramas de massa muscular nesse público é um resultado para abrir a janela do consultório e soltar fogos de artifício. Soltar fogos de artifício, ganhar 300 gramas de massa muscular. Simplesmente por uma adequação proteica. E para vocês terem noção do quanto proteína é importante nesse processo de longevidade, existe um estudo multicêntrico internacional envolvendo mais de 26 universidades no mundo inteiro, em diversos países do mundo, onde todas essas 26 universidades elas estão unidas com um único propósito: trazer soluções, trazer novas estratégias para aumentar a digestão e absorção das proteínas em idosos, tendo em vista a importância que isso tem para a saúde muscular dessa população. E o primeiro resultado de todo esse estudo foi publicado a partir de um estudo aqui do Brasil, da USP, onde através da luz ultravioleta eles conseguiram modificar a estrutura química de uma proteína chamada beta-lactoglobulina, aumentando 50% da digestão em idosos. Olha só, o mundo inteiro está reunido para promover novas estratégias de proteínas, de aumentar e ajustar o consumo proteico em idosos. E por que o mundo está reunido nesse cenário? Porque o mundo está reunido porque os idosos tendem a ter essa grande preocupação de proteína, porque os idosos eles são indivíduos suscetíveis ao que nós chamamos de resistência anabólica. O que é essa resistência anabólica? De uma maneira bem simplista, nada mais é do que o aumento de fatores catabólicos, como, por exemplo, a mioestatina, e a redução de fatores anabólicos, como, por exemplo, a testosterona, a IGF-1, a própria estimulação de síntese proteica muscular. Olha só, se eu coloco, vou usar o exemplo da Camila que me apresentou. Se eu coloco a Camila para treinar e após o treino eu dou uma suplementação de proteína para a Camila e eu quero ver o quanto essa suplementação de proteína ela estimula o meu máximo de síntese proteica muscular, se eu fizer o mesmo treino para a avó da Camila, se eu fizer o mesmo treino para a avó da Camila, e se eu quiser que a avó da Camila estimule o mesmo tanto de síntese proteica muscular que a Camila, eu preciso dobrar a quantidade de proteína. Foi o que esse estudo mostrou. Pegou indivíduos idosos e indivíduos adultos, colocaram esses indivíduos para treinarem e avaliaram quanto de proteína esses indivíduos eles precisavam para atingir o ápice da síntese proteica muscular após o treino. E indivíduos jovens, indivíduos adultos precisavam de, em média, 20 gramas, enquanto os indivíduos idosos precisaram do dobro, de 20 gramas, de 40 gramas de proteína. Quando nós pegamos as recomendações de proteínas por refeição, nós observamos essa diferença. Esse estudo, olha que interessante, ele viu quanto de proteína por refeição nós precisávamos para atingir o máximo de síntese proteica muscular, porque também não existe quanto mais melhor. Não é quanto mais proteína, mais síntese proteica muscular. Chega um momento que nós atingimos ao máximo. E esse máximo, em adultos, é atingido com aproximadamente 0,25 gramas por quilograma de peso por refeição. E esse máximo em idosos é atingido com 0,4 gramas por quilograma de peso por refeição. Percebam o quanto essas peculiaridades do envelhecimento vão bater na nossa prática clínica. O quanto nós olharmos com carinho para a inflamação, para a saúde muscular, faz parte do processo de envelhecimento. E aí eu queria falar de mais um pilar com vocês rapidamente,
sobre a microbiota e a ação que isso tem na longevidade. Isso ganhou um grande destaque, principalmente a partir de notícias publicadas como essas daqui, mostrando que mudanças na flora intestinal pode prever como será a sua saúde ao envelhecer. E aí os estudos eles deram um passo atrás e foram investigar o que acontece com a flora intestinal no processo de envelhecimento. E acontece basicamente que, assim como o estado pró-inflamatório acontece com o avançar dos anos, uma redução na saúde intestinal acontece com o avançar dos anos. Nós temos uma alteração nas bactérias que compõem essa microbiota intestinal, trazendo um cenário de disbiose intestinal que se agrava ano após ano. E isso é um resultado óbvio, né? Porque quanto mais velho nós ficamos, maior foi a nossa exposição, maior foi o nosso comportamento sedentário, maior foi o nosso consumo de alimentos ultraprocessados, maior foi a utilização de medicamentos. Então, tem um acumulado ao longo dos últimos anos. E é justamente isso que a ciência hoje traz como uma maneira a ponto de prevenir. Assim como é natural aumentar o estado inflamatório com o avançar da idade, mas nós podemos atenuar esse estado inflamatório, o mesmo acontece com o intestino. Assim como é natural ter essa disbiose intestinal com o avançar da idade, dependendo de estratégias nutricionais, nós conseguimos atenuar essas disbiose intestinal. E quando nós falamos de disbiose intestinal, uma das principais repercussões que nós temos é a própria permeabilidade intestinal, o intestino gotejante, ou também, como vocês já devem ter ouvido por aí, o leaky gut. Nada mais é do que o que deveria se comportar como uma barreira, ou seja, nada ultrapassar, afrouxa. E passam coisas, passam coisas que não deveriam passar. E essas coisas que não deveriam passar, toxinas, restos de alimentos não digeríveis, aumenta a secreção de citocinas pró-inflamatórias. E como não dá para falar de inflamação sem falar de mitocôndria, como eu mostrei para vocês, não dá para falar de microbiota sem falar da mitocôndria. E esse estudo veio para mostrar isso. E ele trouxe a discussão de que existe uma via de mão dupla entre microbiota intestinal e mitocôndria. Onde eu tenho uma microbiota intestinal boa, uma boa saúde intestinal, consequentemente eu tenho maior função mitocondrial. Ao mesmo modo que se eu tenho maior saúde mitocondrial, melhor será a minha barreira intestinal, por exemplo. Lá nos anos 2000, junto com aquela descoberta do Inflammaging e que veio à tona toda aquela questão do papel do tecido adiposo como um dos principais produtores de citocinas pró-inflamatórias, isso ganhou uma atualização mais recente, onde assim como o tecido adiposo é capaz de produzir citocinas pró-inflamatórias, hoje nós sabemos que a microbiota intestinal também é um dos principais moduladores, positivos ou negativos, dessa inflamação. E hoje nós sabemos que essa inflamação, como já discutido aqui, é a grande raiz, a grande origem para diversas alterações e disfunções metabólicas associadas ao processo de envelhecimento. Olha só, para vocês terem noção da importância do intestino no processo de envelhecimento, ano passado esse estudo foi publicado. E esses autores, eles discutiam nesse estudo novos mecanismos pelo qual acontecia a sarcopenia, a perda progressiva e generalizada de massa muscular. E nesse artigo científico, eles deram uma grande discussão para os
ácidos graxos de cadeia curta, que são metabólitos produzidos lá na nossa microbiota intestinal e que tinha capacidade de atuar em outro tecido, como, por exemplo, no músculo esquelético, diminuindo a inflamação do músculo esquelético, diminuindo a expressão de fatores catabólicos e aumentando a sinalização anabólica. Ou seja, ácidos graxos de cadeia curta que são produzidos lá no nosso intestino podem combater a resistência anabólica que o processo de envelhecimento nos traz. E, novamente, quando eu fecho meus olhos e volto lá para a minha graduação, eu lembro da minha professora falando que os ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e principalmente o butirato, eles eram importantíssimos para a formação do bolo fecal. E hoje nós temos estudo científico como, por exemplo, esse daí na tela, publicado pela Nature, mostrando que apenas 5% desses ácidos graxos de cadeia curta vão para a excreção fecal. 95% tem ação tanto local, melhorando aquela barreira intestinal, diminuindo aquela permeabilidade intestinal, e ação endócrina em diversos outros órgãos e diversos outros tecidos. E aí, até pouco tempo atrás, como que nós tínhamos como estratégia para produzir esses ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato? Consoma fibras, cruza os dedos e torce para a microbiota intestinal produzir butirato. Era essa a nossa única solução até pouco tempo atrás. Até a chegada desse ativo que, para mim, veio para ser uma grande ferramenta na nossa prática clínica, ainda mais com o cenário de que as pessoas não consomem fibras, que é a possibilidade de suplementar o butirato a partir desse ativo chamado Nilbiome, que é um butirato biodisponível que tem a capacidade de chegar na nossa microbiota intestinal e exercer diversas ações metabólicas. Nós já temos estudos científicos mostrando que a suplementação do butirato já atua sobre diversas disfunções metabólicas, melhorando, por exemplo, a glicemia em jejum, diminuindo a relação cintura-quadril, aumentando a saciedade através da maior secreção de GLP-1 pós-prandial. E outro suplemento que eu queria trazer aqui para a nossa prática clínica é a creatina, que por muitas vezes nós olhamos para a creatina como um suplemento para o músculo esquelético, mas esse estudo científico trouxe o papel da creatina no intestino. Sim, é uma grande novidade. O aumento da expressão de um transportador de creatina chamado CRT1 aumentou a atividade de uma isoenzima chamada CKMB na membrana apical dos enterócitos, das nossas células intestinais. E estudos mostram que o aumento da atividade dessa isoenzima CKMB aumenta as tight junctions e promove união das células intestinais, restituição de barreira. Então, olha só que interessante desse lado, onde há a maior expressão desse transportador de creatina, nós temos uma barreira intestinal saudável, não ultrapassa nada. Por outro lado, se nós temos uma menor expressão desse transportador, nós temos a maior predisposição a ter aquele quadro de permeabilidade e de liquigante. E chegando na reta final, nos últimos slides, eu queria destacar aqui o papel do exercício físico associado à nutrição. E quando nós falamos sobre saúde muscular, eu mostrei para vocês que as citocinas pró-inflamatórias, elas atuam não só nas doenças metabólicas, mas também como, por exemplo, na perda de massa muscular. IL-6, IL-8, IL-18, TNF-alfa. Recentemente, esses autores publicaram esse estudo aqui. E eles viram uma correlação positiva entre hipertrofia muscular e os níveis plasmáticos de IL-6. Pelo amor de Deus, Pedro, essa hora da noite, em plena terça-feira, você quer acabar
com o funcionamento do meu cérebro. Até agora você está falando que citocinas pró-inflamatórias acabam com o metabolismo. Como que você me fala agora que uma IL-6 foi relacionada com hipertrofia muscular? Pois é, essa mesma indagação foi feita pela ciência, que não entendeu nada sobre esse artigo científico, até eles descobrirem que existem citocinas que podem ser secretadas pelo tecido adiposo e, de fato, é uma citocina pró-inflamatória, provocando todas aquelas repercussões negativas que nós falamos nos últimos minutos, mas existem citocinas que podem ser secretadas pelo músculo esquelético, que são as chamadas miocinas ou exercinas, citocinas secretadas pela contração muscular, que diferentemente das outras citocinas secretadas pelo tecido adiposo, essas citocinas elas são benéficas, elas atuam não só local, de maneira que melhora essa saúde muscular, mas também endócrina, melhorando neurotransmissores, aumentando a oxidação de gordura no tecido adiposo, melhorando a saúde hepática, melhorando a saúde vascular. Então, esse estudo aqui na tela, ele traz justamente essa diferenciação, onde desse lado nós temos o comportamento sedentário, e aqui nós temos um excesso de tecido adiposo, secretando citocinas pró-inflamatórias, aumentando doenças metabólicas associadas ao envelhecimento, e o outro lado nós temos o músculo esquelético, secretando essas miocinas, que por si vai atenuar essas doenças metabólicas associadas ao envelhecimento. Então, nós temos aqui, novamente, melhora na saúde hepática, melhora na saúde pancreática, melhora na proteção cardiovascular. Opa, doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Nós temos aqui aumento da lipólise do tecido adiposo, nós temos aqui melhora da formação óssea, melhora da saúde óssea em idosos. E esse estudo ele é muito legal. Ele traz aqui justamente um compilado de informações das ciências de benefícios do exercício físico na população idosa. E olha só o título que ele traz: o exercício físico como uma das atuações primárias para combater doenças crônicas relacionadas à idade. Então, a prática de exercício físico melhorando a composição corporal, melhorando a pressão, melhorando a sensibilidade à insulina e à glicose, melhorando a função física, melhorando a capacidade antioxidante da mitocôndria, aumentando massa e força muscular, melhorando o sistema imunológico, melhorando o metabolismo lipídico e função vascular. Olha só que interessante o papel do exercício físico nisso daí. E aí, nós tivemos a publicação desse artigo científico, onde mostrou que existem alguns corpos cetônicos que podem atuar justamente diminuindo a inflamação do músculo esquelético, aumentando a síntese proteica e diminuindo a degradação do músculo esquelético, atenuando aquele quadro de resistência anabólica que o indivíduo idoso tem. E, pessoal, nós estamos falando de Cell, uma das principais revistas científicas da área da saúde, de maior impacto, destacando isso daí. E olha só, eles não estão destacando a dieta cetogênica, tá? Eles estão destacando corpos cetônicos, que podem ser produzidos e podem ser suplementados sem a necessidade de uma dieta cetogênica. E eu apresento aqui para vocês uma possibilidade. O GO-BHB, que em pacientes idosos que tenham dificuldade de mastigação, pacientes idosos que tenham dificuldade de consumir alto volume de comida e ter aquela quantidade de carboidratos para ir treinar, o GO-BHB encaixa como uma luva, aumentando a energia, melhorando a saúde, melhorando a cognição e, consequentemente, promovendo maior capacidade para esse músculo esquelético se exercitar. E
Finalizando aqui, eu queria apresentar um dos ativos que também mais se encaixa na nossa caixinha de ferramentas no processo de envelhecimento, porque se nós voltarmos algumas casinhas e relembrarmos que a resistência anabólica ela é causada pela redução de fatores anabólicos, como, por exemplo, a testosterona, nós temos aqui o Testofen, que é um ativo natural, podendo ser prescrito por nutricionistas, extraído do feno grego, que nós já temos estudos científicos mostrando que aumenta os níveis séricos de testosterona. Ou seja, em um paciente onde ele está num cenário onde os níveis de testosterona está reduzindo cada vez mais, e isso impactando na sua saúde como um todo, aumentar isso daí pode ser um grande aliado da nossa prática clínica. E por falar em prática clínica, eu trouxe aqui 4 fórmulas que eu utilizo no meu dia a dia. Novamente, não tem receita de bolo, né? Isso varia muito de paciente para paciente, mas acho que é uma boa base para nós termos esse objetivo, por exemplo, de controle da inflamação. O curcuveio, junto com o tocotrimax, associado ao NAC, o zinco, selênio e o cobre, como cofatores aí dessas enzimas antioxidantes e controlando esse processo da inflamação. Se eu quero uma saúde mitocondrial, olha só que interessante, o próprio oleolar, que ele é obtido a partir dos polifenóis do azeite de oliva. Lembram lá daquela figura das mitocôndrias, onde tinha um grande destaque para os azeites, para os polifenóis do azeite de oliva? O Reagev reestruturando essa capacidade dessa mitocôndria de trabalhar, aumentando o fornecimento de energia para essa mitocôndria trabalhar, junto com vitamina D, vitamina C e a vitamina B2 e a vitamina B5, que são cofatores nesse processo de funcionamento mitocondrial. Eu quero pensar numa saúde intestinal, olha que interessante, o próprio New Biome associado ao extrato seco de romã, extrato seco de blueberry, que estão associados ao aumento da produção, por exemplo, de Akkermansia, uma das nossas principais bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, e isso pode ou não ser associado a 2 ou mais cepas de probióticos. O rendimento físico, olha que legal, gosto muito dessa forma aqui de sachê, tá, pessoal? Associando GOL-BHB junto com o Testofen e até a crine junto com a creatina, dando aí esse suporte de energia para o músculo, para que esse paciente tenha a sua plena capacidade de fazer exercício físico e ter um pleno funcionamento do músculo que está comprometido nesse cenário de envelhecimento, né? E para concluir, pessoal, a grande mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que uma boa nutrição e a prática de exercício físico é, sem dúvida nenhuma, a melhor estratégia não farmacológica para esse controle de disfunções associadas ao envelhecimento. E vocês viram, envelhecimento é muito, muito mais do que só colocar uma proteína. Envelhecimento é muito, muito mais do que só cuidar do músculo esquelético. O processo de longevidade, ele envolve vários fatores. Qualidade do sono, que não deu tempo de nós falarmos, a própria controle antioxidante, controle da inflamação, músculo esquelético, a microbiota intestinal, gerenciamento do estresse, próprio controle do sistema imunológico. É tudo isso que faz a nossa profissão ser brilhante. E é justamente pela nossa capacidade, porque nós temos a capacidade de atuar sobre todos esses fatores. Por isso, o Google jamais vai substituir o trabalho bem feito de nós, nutricionistas. Porque se nós nos preocuparmos apenas com calorias, pessoal, nós viramos uma calculadora de calorias. E aí, me desculpa, qualquer software, qualquer aplicativo, se eu jogar hoje no Google dieta de 1.200 calorias, o Google me dá uma dieta de 1.200 calorias. A nossa profissão vai muito, muito além de calorias. O processo de longevidade, que foi o tema principal de hoje aqui, envolve vários fatores, além de uma dieta hiponormocalórica ou não. E é justamente por essa nossa capacidade de atuar nesses vários fatores e enxergar esses vários fatores envolvidos no processo
que é o objetivo do paciente que está sentado na nossa frente, que nossa profissão jamais vai ser substituída pelo Google, beleza? Era esse o recado que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido aplicável à prática clínica de vocês, que o meu objetivo de aumentar ferramentas para a prática clínica de vocês tenha sido cumprido, tenha sido útil. E deixo aqui mais uma vez o meu muito obrigado à Biofórmula, à Galena pelo convite e, sem dúvida nenhuma, a todos vocês que estão aqui nessa terça-feira à noite junto comigo, me acompanhando e unidos com esse único propósito de aprender e promover melhor qualidade de vida nos nossos pacientes através da nutrição. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada, foi ótimo. Oi, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, né? Parabenizar o Pedro pela aula sensacional, assim, a gente adorou. Acho que foi bem prática, na prática clínica mesmo. Eu acredito que todo mundo vai conseguir utilizar na prática clínica. Agradecer também a Galena. E agora eu passo a palavra para a Mirella, e ela vai explicar um pouquinho para vocês. Obrigada, pessoal. Deixa eu baixar. Olá, gente. Gente, obrigada novamente. Baixa o volume, por favor. Enfim, eu queria agradecer novamente a vocês por estarem aqui até agora conosco. Foi realmente uma aula super bacana. Eu não senti o tempo passar. Gente, eu vou ficar lá assistindo porque eu vou ficar sendo host, deixando o pessoal entrar, mas não senti o tempo passar. Pedro, obrigada. Foi massa, realmente muito da prática. Obrigada, Pedro, obrigada, Galena, obrigada a todos vocês. E o que eu quero dizer... Tá dando um negócio aqui. Deu certo? Pronto. Sim, o que eu quero dizer a todos vocês é que, entre os participantes do NutriDay, nós vamos sortear um super presente, que é uma linha que nós desenvolvemos faz um tempo que a gente está trabalhando nisso, e a gente está muito feliz. Eu acho que tem alguém falando. Espera aí. Só um minuto. Enfim, gente, a nossa linha Smart Skin, olha que coisa lindinha a caixinha. A gente pensou em cada detalhe dessa linha. E quem participou com a gente aqui, a gente vai sortear um kit completo, com sabonete, com dry oil, com sérum d'alha dos olhos, com hidratante. Enfim, olha só, nós pensamos nas embalagens, olha que coisinha mais fofa, mais rica, nas embalagens, no nosso sérum, no veículo. É um veículo super leve, ele é super compatível com a pele, então ele parece uma aguinha assim, mas ele tem uma penetração muito boa, porque o polímero que nós utilizamos, ele é fosfolipídico, que é a mesma composição da camada celular. Então, ele é super bem absorvido, absorve na hora, é refrescante, e vocês vão ficar... A gente vai apresentar ele nas nossas redes sociais, e quem participou, a gente vai sortear o kit completo. Olha o ácido hialurônico, gente. Um blend de ácidos hialurônicos com vários tipos, de vários pesos, que, vocês vão amar, eu tô apaixonada. Olha isso aqui. Que lindo. Depois a gente vai sortear um kit para vocês. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Obrigada pela participação. A Luana, desculpa, gente. Vai, fala, Camila. Gente, a gente tem a nossa representante, que é a Luana. Ela tá aí. Lu, fala aí, Lu. Oi, boa noite. A gente não me conhece. A gente vai disponibilizar as fórmulas do curso, de todos os ativos que o Pedro falou. Então, a gente vai mandar para o WhatsApp de vocês, e qualquer dúvida, tanto tem eu quanto também tem a Luana à disposição. Tá certo, gente? Obrigada. Gente, a gente vai disponibilizar a aula que a gente viu hoje, a gente vai disponibilizar as fórmulas que o Pedro falou e outras fórmulas relacionadas aos ativos que o Pedro falou. E o dia do sorteio vai ser dia 28, que vai ser o lançamento oficial da nossa linha, e a gente espera vocês. A gente vai mandar informações, olha que fofinho. A gente vai mandar informações para vocês, todos, e sobre todos os detalhes, e também vai mandar todo o material referente a essa aula do NutriDay. Muito obrigada, até a próxima, e fiquem com Deus e boa noite. Vocês querem falar alguma coisa? Tchau. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Tchauzinho, foi ótima.